pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô polêmica. Nada, minha cara de polêmica, Brasil, não tem nada a ver com isso. Gente, hoje eu vim aqui pra gente bater um papo, né? Eu sempre gosto de trazer vários assuntos nesse Baby Talk e eu vou apresentar pra vocês essa questão e a gente vai discutir aqui, claro. Tudo é com muito respeito, com muita respeito mesmo, não tem outra palavra que possa dizer, né? Cada um com a sua opinião e a gente respeitando um ao outro e a vida segue assim, maravilhosa, né? Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anti-heróis, a moda dos anti-heróis e também um pouco de literatura dark, o que tem acontecido aí atualmente, né? Que com o advento do TikTok, né? A gente vê muitos livros se popularizaram, porque o pessoal começou a fazer uns vídeos muito legais, contando. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, isso não é novo. Se você for parar, se vocês são antigos aqui, principalmente aqui no YouTube, vocês vão procurar aí, minha cachorra aqui, gente, aparecendo. Ela tá aqui andando pelo quarto. Se vocês ouvirem barulho de patinha, é a Luli. Vou pegar ela não, porque ela não quer colo. Ela quer que cosem as costas dela. Ela tá de blusa e tudo, gente. Muito fofinha, mas deixa ela quietinha aqui. Enfim, vamos deixar a Luli fazendo carinho nas costas dela. A idade vai fazendo com que a gente goste de massagem nas costas. E ela gosta. Enfim, voltando ao assunto. Deixa a Luli de lado. Mas antigamente era muito comum, se bobear até hoje, é muito comum a gente achar edits aqui no YouTube de pessoas fazendo de livros, contando histórias e tudo mais. Só que o TikTok é uma rede social e tá muito popular, né? Obviamente. Tudo que é novo acaba. Não é tudo que é novo, né? Mas acabou gerando um engajamento muito grande. As pessoas acabaram se adaptando muito rapidamente ao TikTok, né? E tá aí. E muita gente acabou fazendo muitos livros voltarem a fazer muito sucesso. Vide Colin Hoover com É Assim Que Acaba, que voltou às plataformas assim, a vendagem gigantesca. Ela ficou ainda mais famosa por causa das edições que o pessoal faz dos livros dela no TikTok. Se popularizou muito, né? E assim acontece com outros livros também. E a gente já vai. E acabou acontecendo também com a literatura dark. Eu já vou chegar até a literatura dark, eu quero deixar isso por último. Mas eu quero falar primeiro dos anti-heróis, é que um assunto acaba levando ao outro, né? Eu já tinha falado aqui na minha resenha de Sangue e Cinzas que eu já tinha meio que entendido qual era da autora, né? Quando eu comecei a ler o livro e o que ela iria fazer com o personagem principal, o mocinho dela. Que ele. Aqui vai ter um spoiler para quem não leu esse livro e talvez pretenda ler. Então eu estou te avisando com antecedência para você avançar um pouquinho esse vídeo, porque eu vou acabar soltando esse spoiler, não tem como eu não falar. Mas a gente já ficou bem claro para mim que o mocinho na verdade era o vilão da história, né? O vilão, no caso, o anti-herói. Ele tem esse comportamento, ele não é exatamente um vilão, ele tem as suas motivações para agir do jeito que age. Então, as motivações se tornam as desculpas dele, né? A gente coloca essas desculpas, a gente acaba justificando as atitudes por causa dessas motivações. Ele sofreu na infância, aconteceu isso com ele, aconteceu isso, não sei o quê. Então a gente meio que arruma essas desculpas, no caso, o autor arruma essas desculpas para o personagem, né? E o faz assim. Eu tava lendo até um livro e nele o autor ele até fala, né? Que o proibido, ele acaba sendo muito atrativo. Por que os anti-heróis são tão atrativos assim, né? Porque eles flertam com esse lado perigoso, esse lado que não é tão bom. Eles não são o herói, o cara certinho, o Clark Kent, não é o super-homem, que é aquele cara perfeito, o ideal, né,
de perfeição ali. Ele tem sim as suas falhas, ele tem o seu desvio de caráter que acaba sendo desculpável por uma questão que ele viveu, né? Porque é basicamente isso. Tudo se desculpa por causa de algum trauma, quando na verdade o trauma deveria ser o quê? Tratado? Psicólogos existem para isso, né? Vamos lá, vamos tratar aí a mente, vamos ser saudável, não vamos ferrar a mente dos outros amiguinhos, né? Mas, enfim, cada um com seus cada um. Mas é isso que traz a beleza dessas histórias, né? Mas nem sempre funciona, gente. Tem livros, sim, que funcionam muito bem nessa gama, mas tem livros que simplesmente, e eu particularmente, estou esgotada disso. Eu estou esgotada. Uma coisa é você humanizar a personagem, outra coisa é você utilizar um personagem que tem um desvio absurdo de caráter, ele é mau caráter pra caramba, e ali você tentar justificar as atitudes dele, porque ele não muda. Não muda, ele vai ser sempre aquele personagem com aquele desvio de caráter que não vai melhorar. Eu não tô falando especificamente do livro que eu citei, o de Sangue e Cinzas, não, tá, gente? Até porque eu não sei o desfecho da história, porque eu ainda não li. Não li a série, né, completa, e nem pretendo ler. Então eu não posso julgar e dizer que aquele personagem lá, ele vai ser assim até o final da história. Quem leu aí pode até chegar aqui e falar e me xingar e falar assim: "Ah, você não leu?" Tô dizendo isso, tá? Eu tô explicando, mas tem personagens que eles não mudam. E vou pensar aqui, ó, enquanto eu tô falando com vocês, eu vou pensar em algum exemplo aqui. Eu já pensei em um. Ah, eu tinha que. Eu esqueci o nome do livro, mas eu já pensei em um. Depois eu coloco a capa dele, quando eu começar a falar, eu coloco a capa porque eu já lembrei de um aqui, que inclusive eu fiz resenha dele no canal, né? Que ele flerta ali com a literatura dark. Então, assim, quando o personagem não tem essa mudança de caráter, a gente é ainda mais desgostoso de ler, sabe? Tem aqueles que ainda passam por uma transformação, que tem lá suas justificativas. Cadê? Deixa eu achar aqui. Vamos lá, vamos citar aqui, ó, o Príncipe Cruel, por exemplo. Ele é um personagem que começa, assim, praticando bullying com a personagem principal. Ele é terrível com ela, ele é um príncipe literalmente cruel. E depois ele tem lá toda essa justificativa de sofrimento, blá, 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 blá. E a gente sabe que o universo em que ele vive, que é o universo das fadas, elas são naturalmente más, né? As fadas, o que elas têm de belas, elas têm de mais. Então, meio que dá uma justificada aí já dentro da mitologia das fadas. Mas ainda assim, ele é um personagem terrível que aos poucos ele vai melhorando ali com a Judy no seu tratamento e tudo mais. E assim as coisas vão dando uma melhorada ao longo da série. Não é o caso desse livro, que eu vou botar a capa dele aqui, gente. Eu lembro de toda a história, me fugiu o nome mesmo dele. Mas o cara, ele é terrível com a mocinha do início ao fim do livro. Do início ao fim. Ah, mas eles passam um tempo juntos e ali eles não sei o que. Meu, na boa, não justifica todas as atitudes, toda a degradação que ele faz com ela. E aí a gente entra na literatura dark, né? Porque é uma literatura que se popularizou. Já era. Ela vivia ali no mundo meio dark também, né? Meio escondida ali. Nem todo mundo tinha essa coragem de dizer, ah, eu leio esse tipo de livro. Hoje em dia, não. As pessoas, elas leem e gente, sinceramente, você lê o que você quiser, a vida é sua e tá tudo bem com isso. Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente também, com o nosso psicológico. Eu tenho esse preparo para separar o que é real do que não é real, ou eu acho que eu vou trazer aquilo dali para minha realidade, eu vou viver uma história de livro, de filme, de cinema. Não é bem assim, livros são livros, realidade é realidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de que muitas histórias podem se basear na vida real. Só que a gente não pode nunca se esquecer de que o livro, ele é manipulável. Ele é manipulado por uma pessoa. Tem um autor, alguém que escreveu aquilo e forjou aquilo para ser do jeito que é, né? Começa por aí. Enfim, mas voltando, citando esse livro novamente, ele
Ele é um personagem que ele trata muito mal. Eu lembro que numa das primeiras cenas, tipo, ele é um cara super rico. Eles se conheceram na época que eles estudavam juntos. Ele já era um babaquinha, né? E aí eles se separaram porque não deu certo lá o relacionamento. Eles eram muito tóxicos um para com o outro. E aí o que vai acontecer? Eles vão se reencontrar depois de anos e ali o relacionamento deles vai evoluir, porque ele gosta dela, ela gosta dele, mesmo ele tratando ela mal pra caramba. E isso não é saudável, são péssimos exemplos dentro da literatura do que é um relacionamento saudável, mas a literatura tem que ensinar algo pra gente, Bárbara? Eu não acho que livro nenhum tenha que educar a gente. Educação são os nossos pais que dão, e ali são os parâmetros que eles nos dão para julgar o que é bom e o que não é. Nem sempre esse é o ideal e nem sempre acontece isso dentro dos lares das famílias, mas aí é uma outra questão. Mas não é papel de livro educar ninguém. O papel do autor é contar uma história e se as pessoas gostarem da história, show. Se não gostarem, beleza também, a opinião delas. Mas não é papel de ninguém educar além da família, né? Em escola, nem em lugar nenhum. É a família que tem que educar as pessoas. Mas eu acho assim que a gente tem uma responsabilidade e a gente tem que entender, né, o que é, o que não é. Teve uma série, por exemplo, eu falo muito dessa série, eu critico muito. Eu já entrei em várias discussões com amigos meus a respeito disso, porque essa série ela fez praticamente foi um desserviço para todo mundo que assistiu, né? Porque ali a personagem principal decide botar fim à própria vida e aí ela vai e eles mostram explicitamente a cena completa. Aquilo pra mim é completamente desnecessário. Desnecessário. A cachorra chorando, Luli? É de chorar mesmo, minha filha. É de chorar, porque para não falar outra coisa, é completamente desnecessário. Então existem coisas que vale de quem está fazendo, porque novamente tudo é manipulável, vale da gente julgar isso é bom ou isso não é. Qual é o limite daquela situação? Teve um outro livro aí que se popularizou de uma forma absurda, que eu assim fiquei meio chocada com isso, porque a mocinha principal, ela conhece o rapaz, né? Ela se apaixona pelo rapaz e aí depois ela conhece o pai do cara e acaba se relacionando com o pai do cara. Ah, Bárbara, você tá sendo puritana demais. Ah, Bárbara, você tá sendo isso, você tá julgando isso. Meu, não importa. Eu acho que tem certos limites que a gente tem que colocar e a gente tem que impor. Ela nunca poderia se relacionar com o pai do namorado dela, mesmo o namorado dela tendo sido um babaca. Meu, se o filho é um babaca, é culpa de quem? Começa por aí, né? O pai vai ser melhor, né? Mas enfim. Ok, ela quer se relacionar com o cara porque o cara trata ela bem, trata ela melhor. Meu, existem certas coisas que na vida real, se acontecesse com você, se acontecesse comigo, aquilo dali iria destruir o meu psicológico. Basicamente isso. Então existem passos que a gente dá na nossa vida e que não é convenção, não é puritanismo, é questão de caráter mesmo. Que você vai lá e fala assim, ó, não, vamos encerrar essa situação aqui e eu vou começar uma nova. O que eu não acho legal, assim, você não se relaciona com o seu sogro, por exemplo, né? É estranhíssimo. Mas aí, beleza, a pessoa ela quer, mas vai lá e faz pelo menos o caminho correto, né? Vai lá, termina tudo direitinho. Não seja leviano. É uma história, Bárbara, é só literatura. Não é só literatura, gente. Isso reflete, o que está sendo escrito ali reflete muito o caráter de quem está escrevendo. A gente tem que pensar nisso também. Eu disse que esse vídeo ia ser polêmico. E tá sendo polêmico. Ah, mas eu não posso ler esse tipo de coisa? Novamente, eu não tô aqui para dizer o que você pode ou não pode fazer. Você julga o que você lê e o que você não lê. Mas você precisa também tomar cuidado com o seu psicológico. Tá tendo aí muito no TikTok o pessoal viralizando aí, porque muita mulher brasileira tá ali fazendo fã-clube para um cara que é um serial e que
na vida de algumas mulheres, né? E aí as mulheres brasileiras, um monte de mulher brasileira achando aquele cara a última Coca-Cola do deserto, lindo e maravilhoso, e fazendo fã-clube pra ele. Aí, isso daí me faz questionar, gente, o que tá acontecendo com a mente das pessoas, sabe? Isso é muito problemático, isso é problemático. A violência dentro dos livros, eu parei de ler essa autora aqui, ó, eu parei de ler ela porque ela basicamente ferra direto com a vida das mulheres. Se você já leu um livro da Karen Slaughter, na minha última resenha de um livro dela, eu disse assim, é uma desgraça ser mulher num livro da Karen Slaughter, porque as mulheres só se ferram aqui. É uma morte absurda, a forma como morre, abuso sexual, é muita coisa pesadíssima para mulher. E aí você tem que parar e analisar, eu não quero mais consumir isso. Porque isso tem que fazer a pessoa que tá escrevendo parar e pensar, tá beleza, mas Bárbara, isso daí é um livro de suspense, tem isso, tem que ter um assassinato, é um romance policial. Beleza, cara, beleza. Existem formas e formas de acontecer. Vide aí outros livros, outras literaturas, outros romances policiais. Vou te dar um exemplo, o Inspetor Gamache, você pode ler, tem resenha inclusive aqui dos livros dele, da série aqui no canal. Não precisa ser nada que degrade a mulher, entendam? É muito degradante, e eu como mulher lendo, eu me sinto também degradada ali. Porque, e é uma mulher escrevendo para outra mulher, né? Para o público em geral, né? A gente não pode nem dizer um homem que está escrevendo e está degradando mulheres, não. É uma outra mulher que está escrevendo, mas ela está mostrando a realidade. Eu sei, a gente está aí, estamos aqui, a gente que é mulher, você que é mulher, você sabe muito bem. Eu sou mulher no Rio de Janeiro, eu sei muito bem a realidade do que eu vivo e dos cuidados que eu tenho que tomar toda vez que eu saio de casa sozinha. Então a gente sabe muito bem a nossa realidade. Então não é aceitável, por exemplo, dentro de alguns livros, vou dar um outro exemplo de uma outra autora que eu gosto muito e eu sempre fui muito fã dela, Colleen Hoover. Ela escreveu um livro aí, Too Late. Eu acho que é tarde demais aqui no Brasil. Gente, eu não sei como ficou a versão que ela fez para publicar, mas a versão que ela estava publicando no Wattpad, meu Deus, péssima, degradante também para as mulheres. Mas a mulher passa por isso, não sei o que, não sei o que lá. Não importa. É diferente do É Assim Que Acaba, que é um livro que faz você pensar e refletir e dizer assim, eu não quero isso pra minha vida. Ali no Too Late, naquela versão do Wattpad que eu li, e eu disse assim, por que eu não li a outra? Porque eu disse que eu não iria ler mais esse livro, porque é extremamente degradante para as mulheres. Eu disse assim, não é possível que eu tô lendo isso daqui. Qual é o sentido disso? Pra que isso? São coisas que autores e nós leitores precisamos parar e pensar e julgar. Eu vi uma discussão recentemente aí, será que a gente pode julgar, dizer que é ruim? Porque o rapaz ele foi e fez uma resenha e ele disse por que aquele livro não era bom. Nossa, choveu gente falando mal dele e dizendo um monte de coisa, e aí falando um monte de coisa e basicamente dizendo assim, você não pode falar isso. Ele pode sim, todo mundo pode falar o que quiser, obviamente tudo respeitando um ao outro, né? A gente não pode, como eu tô aqui dizendo, não vamos ficar degradando uns aos outros, né? Mas ali criticando, dizendo você não pode isso, lê quem quiser, toda a literatura é válida. Não, não é. Esse tipo de situação não é válido. Principalmente nesses livros que vai degradar o feminino, que vai degradar a mulher, que vai rebaixar até o homem, entendem? Não é bom para o psicológico e vale a gente parar e julgar. A gente tem que julgar. Isso daqui tá sendo bom para mim? Isso daqui vai me acrescentar algo? Vai me elevar? Vai me fazer bem? Eu vou fechar esse livro e eu vou me sentir bem? Quando eu parei de ler, eu juro, eu parei, não compro mais. O último livro dela que eu li, eu falei assim, chega, pra mim chega, não vai rolar mais. Porque eu termino o livro e eu não me sinto bem. Não é aquele final em que assim, poxa, caramba, ela conseguiu dar a volta por cima, algo de bom aconteceu. Não.
é horrível. Então, por isso, eu decidi dar um fim, um basta. E aí, ó, trouxe um exemplo de um romance policial, para vocês não verem só como uma crítica à fantasia ou esses romantasia de hoje em dia aí que se chama, sei lá o que mais, e nem a romance dark. Em todo tipo de literatura tem coisas que a gente tem que parar e dizer assim, ó, meu, eu não vou, isso não vai rolar pra mim. Pra mim não serve e bola pra frente, não tá me fazendo bem, entendem? Por isso que eu queria trazer para essa discussão, né? E como eu disse para vocês, os livros eles são manipulados, eles são escritos por uma pessoa, tem uma pessoa ali por trás. Eu tava conversando com meu namorado esses dias, ele fã de videogames, fã de jogos, né? E a gente tava conversando, ele tava me contando a história de um jogo, né? E aí eu falei pra ele, tá, mas é isso, isso, isso. Aí ele falou assim, mas isso eu falei assim, vamos voltar aí algumas coisas, alguns passos. Vamos sair do universo do videogame, lá da história do game, e vamos trazer para a realidade. Aquilo dali foi escrito por alguém, aquilo dali é manipulado. Então pode sim ter um outro fim. O que não pode é a nossa vida. A nossa vida ela não é manipulada por ninguém, são nossas decisões. Os livros são livros. Livros são livros. Eles foram escritos por uma pessoa e essa pessoa tomou as decisões que o levaram até o final desse livro. Isso é um livro. Não é a realidade. Cabe a nós entendermos isso e fazer a separação. Não é real e o que é real. A nossa vida é real, o que nós vivemos é real. Eu amo os livros, eu amo viver nesse universo que é um universo manipulado por alguém. E eu até brinco, eu cansei de histórias tristes, cansei de final triste, porque de triste já basta a realidade que muitas das vezes a gente já vive. E eu até brinco, né? Se eu quero ver desgraça, é só eu ligar aqui no canal da Record e ver lá o Balanço Geral ou assistir qualquer que seja aquelas reportagens que ali já vai me trazer bem a realidade, né? Não é nem manipulado por livro, é a realidade mesmo. Principalmente aqui do Rio de Janeiro. Quem mora aqui sabe como é que é a nossa realidade. Mas assim, livro é livro, gente. Vida real é vida real. E a gente precisa sempre fazer essa separação. Em todas as áreas. Aquilo dali sempre está sendo manipulado por alguém. Então, se a gente achar que aquilo dali é um retrato da realidade, não é. A realidade é uma coisa completamente diferente. E tanto pode ser muito melhor, como pode ser pior. Enfim, me estendi demais, fui polêmica, desabafei o que eu queria para desabafar. Acho que nem é um Babi Talk, é um desabafo da Babi. Desculpa qualquer coisa, gente. Não se sintam ofendidos por aquilo que eu falei e vamos trocar uma ideia, tá bom? Comentem aí, tragam aí a opinião de vocês e vamos conversar um pouquinho, tá bom? O que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários. E em breve eu volto com muito mais pra vocês. E muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo e tchau, tchau!